Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Bom, como vocês têm acompanhado, nós vimos na última abordagem a conclusão de espírito e matéria. Vimos os atributos da matéria. E hoje, encerrando essa parte, nós vamos ver o espaço universal. E esse tema é interessantíssimo porque, mais uma vez, nós vamos ver nas respostas dadas pelos espíritos que no século XIX o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, se antecipava às descobertas da nossa ciência que ocorreram no final do século XX e começo do século XXI. Vamos ver a questão número 35 sobre espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreender. Olha que detalhe. Primeiro, os espíritos mostram que se a gente colocar um limite no espaço que nós conhecemos, no universo que nós conhecemos, o que existiria para depois? Deve existir alguma coisa. E sob este conceito, o espaço seria infinito. Mas o mais interessante é que os espíritos concluem essa resposta dizendo o seguinte: não é na vossa pequena esfera, a Terra, que podereis compreendê-lo. A gente tudo procura sempre definir, claro, de acordo com as nossas referências. Mas a Terra não é referência para compreender aquilo que está transcendente à nossa capacidade, que está muito além da nossa capacidade. Ainda estamos presos, por exemplo, ao conceito de que a Terra é o único mundo habitado do universo. Claro que isso eu me refiro a alguns conceitos de cientistas. E a nossa Terra está na periferia da nossa Via Láctea. Não é nem mesmo o mais importante planeta em tamanho e em massa do nosso sistema solar. Então, claro, todas as nossas referências são os limites estabelecidos pela nossa pequenez. À medida que a alma evolui, a alma vai compreendendo que existem realidades muito mais amplas e muito mais vastas. Olha o comentário que Kardec fez a esta resposta da questão 35. Ele comentou o seguinte: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito, porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Então, sempre há algo muito mais além do que a gente imagina. E a última questão, para a nossa abordagem de outro, mas que vai nos levar a uma reflexão muito interessante, é a questão 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Olha a resposta que os espíritos deram. Não. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. É algo que a gente abordou lá atrás. Veja que interessante, no século XIX, os espíritos falam para Allan Kardec que não há vazio no espaço. O que a gente pensa que é um vazio, por exemplo, entre uma estrela e outra, entre um planeta e outro, está preenchido por formas de matéria, numa frequência de energia, numa frequência vibratória que escapa aos nossos sentidos físicos e até mesmo aos nossos instrumentos tecnológicos da atualidade. Mas, gente, na década de 90, coube a física moderna, a física mais avançada do nosso planeta, afirmar a descoberta, né, ou a inferência da existência da chamada matéria escura. E olha que interessante, segundo os físicos, os astrofísicos, eles afirmam que apenas 5% da matéria existente no espaço nós percebemos. E que essa matéria escura compõe, obviamente, 95% da matéria do universo, que nós não percebemos e que os nossos instrumentos ainda não conseguem detectar.
Eles chegaram à existência dessa matéria escura através da observação da força gravitacional, que envolve os astros, bem como relacionado à expansão do universo. A energia escura contribui com a expansão, a matéria escura contribui com o equilíbrio para que essa expansão não se desse de uma maneira aleatória, mostrando uma espécie de inteligência, uma organização para o funcionamento do universo. E o que deixa perplexos os astrofísicos é eles verificarem, através dessa convicção que já adquiriram, que essa matéria escura é, na verdade, um grande mistério para eles. Sabem que existe matéria ali, mas é uma matéria que está completamente fora dos nossos parâmetros. Bom, de alguma forma, de todo, não é estranhável para eles, porque eles já descobriram o plasma, que é o outro estado da matéria, o estado radiante da matéria, que Sir William Crookes, final do século XIX, começo do século XX, espírita, já havia detectado ele como grande físico, prêmio Nobel de Física, William Crookes. Bem como 3 químicos ingleses que ganharam o prêmio Nobel há uns 5 anos atrás, porque descobriram novos estados da matéria. Então, o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, antecipou-se quase um século à nossa ciência, afirmando que não há vazio no espaço que nós observamos. Quando nós vemos aquele escuro do espaço, na verdade, aquele escuro está preenchido pelo que alguns cientistas chamam de matéria estranha ou matéria escura, ou pelo que os espíritos chamam de matéria quintessenciada, ou matéria em frequência vibratória diferente dessa matéria densa, pesada, de vibração muito lenta, que caracteriza o nosso corpo, a nossa mesa, as paredes da nossa casa. Então, meus amigos, o Espiritismo é vanguarda. E esse estudo que nós vimos aqui, essas respostas que os espíritos deram a Allan Kardec sobre o princípio das coisas, sobre a matéria em outro padrão de vibração, a informação sobre que não há vazio no espaço, sem dúvida alguma foi revolucionário. Quando a ciência se debruçar para estudar o Livro dos Espíritos, os cientistas vão ficar surpresos e perplexos como no século XIX, muito antes da criação de aparelhos de alta tecnologia e dos avanços que só tivemos na década de 70, 80, 90, até os dias de agora, como os espíritos já falavam de uma realidade que eles só viriam a conhecer posteriormente. Então tá aí, meus amigos, o Livro dos Espíritos, encerrando essa parte. Nós vamos no próximo programa nosso começar a ver sobre a criação, a formação dos mundos. Então, espero vocês para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a formação dos mundos. Um grande abraço, muita paz, que Deus nos abençoe.